Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Aqui quem vos fala é a Prof. Lu Mendes, chegando para vocês com mais um vídeo do mês de setembro. Mas antes, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça de deixar aquele joinha, deixar aquele like, porque isso ajuda muito a esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Não esqueça de comentar, comenta aí, pessoal, de qual estado, de qual cidade vocês estão vendo esses vídeos. E claro, compartilhe esse canal, esse conteúdo com todos que vocês sabem que estão precisando deste conteúdo. E bora lá comigo para as questões do mês de setembro do ano de 2021. A placa A16 informa. Lembrando que é uma placa A, é uma placa amarela, é uma placa de advertência. Ela vai alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Neste caso, a placa A16 significa bonde. Circulação exclusiva de ônibus é essa placa que eu coloquei para vocês. Qual que é a diferença? A placa de bonde, ele está alertando que existe um bonde. A circulação exclusiva de ônibus, ele está ditando uma regra. Ele está dizendo que vocês têm que prestar atenção porque existe uma circulação exclusiva de ônibus. Então, notem que essas placas, elas são diferentes. A placa amarela de bonde é uma placa de advertência e circulação exclusiva de ônibus é uma placa de regulamentação. É uma placa vermelha. Em vias, sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular na via junto com os veículos motorizados. Lembre-se da regra da Prof. Lu. Tudo que tem roda, roda na rua. Então, a bicicleta vai rodar na rua sim, junto com os veículos, na mesma direção, no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com prioridade, sempre com preferência em relação aos veículos. Então, em via sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Lembrem-se ainda que nas rodovias é proibido, então se a questão começar, é proibida a circulação de bicicletas, tem que começar a resposta com rodovias. E nas calçadas e nos passeios, só quando devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito. Em direção defensiva, habilidade significa ter habilidade é quando você domina alguma coisa, quando você tem técnica, você tem habilidade para fazer alguma coisa. Quando você diz eu sou bom em alguma coisa, eu sou bom em dirigir, eu sou bom em cozinhar. Por quê? Porque você tem habilidade, você tem técnica. Isso significa o quê? Manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Então, uma pessoa que tem habilidade na direção, ela vai manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Freio, embreagem, aceleração, troca de marcha, pisca, limpador de para-brisa e assim por diante. Então, a habilidade significa manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. E com relação à circulação de bicicletas, quando tiver, via sem ciclovia, sem ciclofaixa, sem acostamento, vai circular na rua, vai circular na via, junto com os veículos motorizados. Mas cuidem sempre com preferência, com prioridade. Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, durante o exame de direção veicular para a categoria A, ou seja, para a moto, derruba um cone de balizamento. Nessas condições, ele será reprovado, devendo realizar novo exame. Então, se durante o teu exame de moto você acabar derrubando um cone, infelizmente você cometeu uma falta eliminatória e você vai ser reprovado, devendo realizar um novo exame. É falta eliminatória também cair da prancha, por exemplo. Então, se você começou a pranchinha, mas não conseguiu concluir com os 2 pneus, também é uma falta eliminatória. Você vai ser reprovado, devendo realizar um novo exame. Eu vou deixar para vocês aqui o link das pontuações que vocês podem perder, tanto no exame de carro quanto no exame de moto. Vou deixar aqui, vocês clicam e ele vai direcionar vocês para as pontuações que vocês podem perder, tanto no exame de carro quanto no exame de moto. Pedro é proprietário de um veículo. Na semana passada, Pedro emprestou à sua irmã Maria, que avançou o sinal vermelho de um semáforo quando voltava para casa. Pedro, após receber a notificação da autuação, como proprietário, não indicou o condutor.
Nesse caso, os 7 pontos relativos à infração cometida serão atribuídos ao Pedro. Pessoal, todos os atos praticados na direção do veículo, eles são de responsabilidade do condutor. Porém, quando o condutor cometer uma infração que ele não seja autuado no momento, como no exemplo, avançou sinal vermelho ou passou num radar, acima da velocidade, automaticamente essa multa vai para o proprietário, para o dono do veículo, o qual tem até 30 dias para fazer a apresentação de quem é o real condutor do veículo. Caso passe esse período e ele não faça a informação do condutor, infelizmente essa pontuação vai ir para a carteira do proprietário do veículo. A função de reduzir as oscilações bruscas das molas de suspensão é dos amortecedores. A função de reduzir as oscilações bruscas das molas de suspensão é dos amortecedores. Para evitar o superaquecimento, que instrumento do painel deve ser observado? O termômetro. Para evitar o superaquecimento, que instrumento do painel deve ser observado? O termômetro. Eu coloquei para vocês aí a figura, então, que vocês têm que ficar de olho. É esse termômetrozinho ali. Coloquei no painel mais grande, que tá ali, assim embaixo, em cima do 0C. E eu destaquei do ladinho ali. Esse, pessoal, é o termômetro. É nele que vocês têm que ficar de olho para o carro de vocês não superaquecer além do normal. Então, para evitar o superaquecimento, que instrumento do painel deve ser observado? O termômetro, que é esse desenho que eu coloquei aí para vocês. E a função de reduzir as oscilações bruscas das molas de suspensão é dos amortecedores. A função de reduzir as oscilações bruscas das molas de suspensão é dos amortecedores. E ficar sempre de olho no painel, no instrumento termômetro, para evitar o superaquecimento do teu veículo. Que é esse desenho que eu coloquei aí para vocês. Fica de olho nele. Esse reloginho ali, ele vai trabalhar mais ou menos em 90 graus. Se ele passar muito aí dos 90 graus, é melhor vocês pararem, porque tem alguma coisa errada aí com o veículo de vocês. Respeitadas as demais regras de circulação, tem prioridade de trânsito os veículos, precedidos de batedores. Respeitadas as demais regras de circulação, tem prioridade de trânsito os veículos, precedidos de batedores. Pessoal, veículos de urgência, emergência, fiscalização de trânsito, ou seja, todos aqueles veículos que têm luzes e sirenes intermitentes, eles também têm prioridade no trânsito. Os veículos que se deslocam sobre trilhos também têm prioridade no trânsito. E os precedidos de batedores. São esses as 3 categorias que vão ter prioridade no trânsito, tá? Os de fiscalização, urgência e emergência, corpo de bombeiros, os veículos que se deslocam sobre trilhos e os veículos que são precedidos de batedores. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que em acostamento é proibido tráfego de veículos automotores. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que em acostamento é proibido tráfego de veículos automotores. Quando que vocês vão utilizar o acostamento? Primeiro, quando vocês tiverem uma urgência ou uma emergência, vocês vão parar fora da pista de rolamento, vão ligar o alerta, vão posicionar o triângulo corretamente para alertar que tem alguma coisa errada. Ou quando vocês forem acessar algum lote, sair, da via, ou quando vocês forem ingressar na via, ou então para fazer conversões ou retorno. Para virar à esquerda ou retornar à esquerda, vocês podem e devem utilizar o acostamento. Agora, trafegar pelo acostamento aí não pode. Trafegar pelo acostamento, vocês vão estar
cometendo uma infração de trânsito. Em certas épocas do ano, é frequente o fato dos condutores se depararem com fumaça produzida pelas queimadas em terrenos junto à pista. O procedimento seguro é reduzir a velocidade, pois a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência do veículo ao piso. Em certas épocas do ano, é frequente o fato de os condutores se depararem com fumaça produzida pelas queimadas em terrenos junto à pista. O procedimento seguro é reduzir a velocidade, pois a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência do veículo ao piso. Ao trafegar por uma rodovia, na velocidade máxima permitida de 80 km por hora, o condutor de um automóvel necessita utilizar o acostamento. Em casos como este, de acordo com os preceitos de direção defensiva, o condutor deve procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento, ou onde o desnível seja reduzido. Ao trafegar por uma rodovia, na velocidade máxima permitida de 80 km por hora, o condutor de um automóvel necessita utilizar o acostamento. Em casos como este, de acordo com os preceitos da direção defensiva, o condutor deve procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento ou onde o desnível seja reduzido. Você está passando por uma rua de grande movimentação de veículos e é obrigado a caminhar pela rua porque vários clientes de um restaurante estacionaram seus veículos sobre a calçada. Neste caso, é correto afirmar que os condutores desses veículos consideram irrelevantes os princípios de cidadania e solidariedade. Lembrando, pessoal, que estacionar de forma irregular, além de gerar multa, ele gera remoção do veículo. As custas com remoção, com estadia e tudo mais, é por conta do proprietário do veículo, que terá até 90 dias para restituir esse veículo, senão, infelizmente, ele vai a leilão para quitar as dívidas que ele fez. E, claro, considero irrelevante os princípios de cidadania e solidariedade, uma vez que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, o direito de ir e vir e o dever de não atrapalhar a mobilidade dos demais usuários. E além, como eu já comentei, de estar cometendo uma infração de trânsito e correr o risco de ter o seu veículo removido e ter que arcar com todas as custas de guincho, de estadia e toda e qualquer outra multa, outra infração que esse veículo possa ter. O meu muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar esse canal com todo mundo. Quem quiser também pode me seguir lá no Instagram, tem algumas coisas que eu estou postando por lá também. E quem tiver Facebook, pessoal, acompanhe e segue lá a página da Prof. Filu Mendes, porque também tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana que eu tô postando lá. Muito obrigado a todos de coração, sucesso, bênçãos, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.